Prezados alunos do curso de Medicina Veterinária, sou o professor Rafael Steinberg e irei trabalhar com vocês nesse semestre 2021/2, a disciplina Bioquímica. Nesse slide, nesse vídeo, de uma forma geral, vou falar um pouquinho sobre a nossa disciplina e tentar mostrar para vocês a importância do estudo de bioquímica para o nosso cotidiano e para a prática veterinária. Para fins de informação, meu gabinete no Instituto Campus Bambuí fica no bloco F, que é o bloco de aulas da biologia. Os locais que eu geralmente estou no campus, ou é no meu gabinete, cujo ramal é o 5600, ou no laboratório de biologia molecular, um dos laboratórios que eu coordeno dentro do campus, cujo ramal é o 5417. E o meu e-mail institucional, um dos principais canais de comunicação comigo, é o rafael.silva@ifmg.edu.br. Para que vocês entendam um pouquinho a minha formação, eu acho que é importante, quando a gente começa uma disciplina, saber em que o seu professor se formou. Eu sou biólogo, licenciado pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz minha graduação entre 2006 e 2010, aqui a gente tem uma foto do campus Pampulha, esse prédio tosco e feio aqui é o ICB, que é um dos prédios onde eu fiz a maior parte das disciplinas do meu curso. Em seguida, de 2011 a 2016, também na UFMG, eu fiz o meu mestrado e doutorado em genética, e em 2017 eu passei no concurso no Instituto Federal do Espírito Santo. Em 2018 houve a oportunidade de uma troca com o servidor e eu vim para o Instituto Federal Campus Bambuí, onde eu estou até hoje, e por isso eu leciono bioquímica para vocês. Toda vez que a gente começa uma disciplina, a primeira pergunta que aparece na cabeça do estudante é: por que eu vou estudar bioquímica no curso de medicina veterinária? E aqui a gente vai trazer alguns aspectos que mostram a importância da bioquímica. Primeiro deles, a bioquímica revela o plano fundamental da vida. Através dos estudos e do conhecimento de bioquímica, a gente percebe que as biomoléculas foram conservadas desde os primeiros seres vivos até a nossa célula humana, porque elas são os principais blocos construtores dos organismos vivos. Então, a primeira parte da bioquímica, a gente vai se debruçar em conhecer quem são essas moléculas. Quem são essas moléculas e por que elas são tão importantes para a vida? Começaremos com a água, seguiremos com as moléculas orgânicas, como carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas também. Os ácidos nucleicos nós deixaremos para trabalhar em uma outra disciplina comigo o ano que vem, biologia molecular. A segunda metade da nossa disciplina também vai falar um pouquinho da importância da bioquímica para esse plano fundamental da vida. E ela está resumida aqui nessa imagem. Esse é o mapa metabólico, também conhecido como mapa diabólico, que é o terror dos estudantes. Mas mais do que representar um terror, esse mapa ele reúne as principais vias metabólicas deste que é o conjunto de reações químicas que ocorre dentro da célula, o famoso metabolismo. E a gente vai estudar aqui em bioquímica as principais rotas de degradação daquelas biomoléculas que formam a célula dos seres vivos e também de construção destas mesmas biomoléculas. E esses dois caminhos do metabolismo, rotas catabólicas e rotas anabólicas, respectivamente, elas representam todas as reações que a gente vai estar estudando na segunda metade da nossa disciplina. Por isso que a bioquímica ela é fundamental para entender como que esse plano fundamental da vida ele ocorre, por que ele é tão importante, uma vez que ele foi conservado desde os organismos primitivos até o ser humano. A bioquímica também respondeu muitas perguntas da medicina. Através dos estudos de bioquímica, nós desvendamos muitas patologias que afligem o ser humano. Doenças genéticas foram conhecidas e foram estudadas e mostraram que eram causadas por alterações em ácidos nucleicos, principalmente o DNA. A anemia falciforme, que é uma doença que fisiologicamente afeta o formato das hemácias, também se percebeu que era causada por uma alteração em nível proteico. A arteriosclerose, que é uma doença que é causada pelo depósito de placas de gordura nas artérias, diminuindo seu calibre, causando consequências como infarto do miocárdio, ela é causada pelo depósito de gordura, um lipídio na parede das artérias. E o diabetes mellitus,
uma doença que é causada pelo acúmulo de um carboidrato na corrente sanguínea, a glicose, também teve na glicose um carboidrato a sua causa. E o conhecimento da causa abre caminho para o conhecimento e a proposição de métodos terapêuticos para tratar, prevenir e combater essas doenças. A bioquímica também indica caminhos para uma vida saudável, através da formulação de dietas com quantidades ideais dos componentes da dieta. No caso do ser humano, fontes de energia, fontes de proteína, aminoácidos, fontes de fibra, baixo conteúdo de óleos, e dentro dos óleos, a identificação daqueles que são saudáveis e aqueles que são prejudiciais. Todo esse conhecimento, essa ponderação, produz uma dieta saudável, que, associada a práticas de exercício, levam, consequentemente, a uma vida longeva e à prevenção de muitas doenças. Na prática veterinária, não é diferente. Lá na nutrição animal, vocês vão rever muitas das moléculas que nós estudaremos no nosso curso de bioquímica e vão entender a importância delas dentro da formulação de uma dieta, por exemplo, na produção agropecuária. Então, a vida saudável baseada em dieta, a produção animal baseada na dieta, ela perpassa por conhecimentos de bioquímica. Quando a gente pensa também na busca de novos medicamentos, a bioquímica tem uma importância fundamental na fase pré-clínica. Toda nova droga ela vai passar por várias etapas: caracterização química, estudos bioquímicos e estudos em modelos animais, começando em camundongos e avançando para modelos primatas. Tudo isso é a fase pré-clínica. Só depois é que uma droga candidata ela vai ser testada em humanos em uma fase final conhecida como clínica. Tamanha a importância da bioquímica, vejam que quando a gente começa a caracterização, a busca de novas drogas, como é o caso que a gente está vivendo agora, na busca incansável por drogas eficientes no tratamento da Covid-19, a gente começa, por exemplo, com um universo de 10.000 drogas candidatas. Através dos estudos pré-clínicos, que envolvem muita bioquímica, o número de drogas candidatas eficientes, seguras e possíveis de serem usadas em tratamento cai para 250 drogas candidatas. Quando a gente avança para os estudos clínicos, a gente acaba reduzindo o universo para 5 drogas eficientes, seguras e com poucos efeitos colaterais no tratamento de uma patologia, para, depois de muitos anos, chegar à regulamentação governamental por agências regulamentadoras de cada país para uma droga usada no tratamento. E vejam que na parte de baixo da figura, todo esse caminho para a droga usada em um tratamento demora, em média, mais de 15 anos. Então, pessoal, a bioquímica ela é fundamental para a busca de novos medicamentos. Também nesse caminho, a bioquímica ela aponta alvos para novas drogas e ela ajuda a explicar os efeitos que um possível candidato vai causar na célula do paciente tratado. Então, moléculas como enzimas, transportadores de membrana, canais de membrana e receptores são possíveis proteínas-alvo para alvos medicamentosos. E nós teremos, dentro das nossas aulas, a explicação do que é uma proteína, como que ela funciona, como é que ela é, do que ela é feita, como que ela assume um formato, e esse formato, essa estrutura tridimensional da proteína é fundamental para o encaixe com uma possível droga, e isso é bioquímica. Também a bioquímica explica como uma modificação genética de um organismo permite usá-lo como biofábrica. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da produção recombinante de insulina, hormônio que regula a captação de glicose pelas células, e que num diabético do tipo 1, ela está presente em quantidades insuficientes. Portanto, esse diabético precisa receber insulina exógena. Uma forma de produção de insulina é essa que eu vou explicar agora. A gente tem o gene da insulina humana, que é representado em vermelho, que é colocado dentro de um DNA transportador, conhecido como vetor. Essa estrutura, esse DNA recombinante, ele é colocado dentro de certas bactérias, que adquirem, portanto, o gene da insulina humana. E quando colocados em condições de fermentação ideal, em meio de cultura com nutrientes
adequados, em uma atmosfera adequada, na temperatura adequada, essas bactérias se multiplicam e secretam a insulina, pois elas vão transcrever e traduzir o gene da insulina humana. Esses processos serão vistos lá na biologia molecular. Mas aqui, saibam que a bactéria, se tiver o gene da insulina humana crescendo em condições ideais, ela vai produzir a molécula de insulina humana. Esse grande tanque de fermentação, cheio de bactéria, produzindo insulina, através de várias etapas de purificação, nós conseguimos extrair insulina humana purificada, produzida por bactéria, que é a principal forma hoje de produção de insulina para o tratamento de diabéticos de uma forma eficiente, sem gerar nenhum efeito colateral. Tamanho é a igualdade dessa insulina, porque ela foi produzida a partir de um gene humano, tá? E várias outras moléculas são assim produzidas. É o caso de pesquisas envolvendo a cianovirina. Cianovirina é uma molécula produzida pela cianobactéria, que é uma bactéria fotossintetizante da espécie Neustroch ellipsporum. Cianovirina foi mostrada de ser eficiente para impedir a multiplicação do HIV, o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Bom, se temos uma cianobactéria que produz cianovirina, por que não produzimos, crescemos essa bactéria em laboratório e extraímos a cianovirina? Porque a bactéria produz baixas quantidades dessa molécula, insuficientes para a produção de produtos para serem usados, como, por exemplo, cremes e sprays na região genital para evitar a transmissão sexual do HIV. Como resolver esse problema? Vamos fazer alguém fácil de se multiplicar, produzir cianovirina. Os pesquisadores da Embrapa, portanto, modificaram geneticamente a soja, uma vez que é uma planta de fácil cultivo e de fácil processamento. Portanto, a soja geneticamente modificada recebeu o gene da cianobactéria, codificando cianovirina. Essa soja geneticamente modificada foi cultivada, ela expressou cianovirina nos seus grãos, grãos que foram recolhidos, processados e através do suco de soja foi, obviamente, extraída cianovirina e usada na produção de produtos com várias formulações tecnológicas, spray e gel. Bom, qual que é a vantagem? Para vocês terem uma ideia, uma área pequena de 98 metros quadrados de soja geneticamente modificada produziu cianovirina para uma mulher passar na sua região genital por 365 dias durante 90 anos. Então, tamanho é o poder de produção de cianovirina de uma soja geneticamente modificada em um espaço pequeno. Portanto, dessa forma, a produção industrial dessa molécula é possível e, em alguns anos, provavelmente teremos no mercado um produto para ser utilizado para evitar a contaminação do HIV associado aos outros métodos de prevenção que a gente já tem disponíveis. A bioquímica também está por trás de algumas ferramentas de diagnóstico que vocês vão usar na prática clínica. O que a gente sabe e foi conhecido é que algumas células de órgãos, quando estão morrendo por alguma patologia, elas acabam liberando para a corrente sanguínea enzimas. Então, percebeu-se que ao dosar enzimas no sangue, poderíamos ter indícios que algum órgão estava com alguma patologia, quando estas enzimas estariam no sangue em quantidades elevadas, mostrando que esse órgão estava tendo algum tipo de morte celular, de dano celular. Isso é usado. Vejam nessa tabela que várias enzimas podem ser dosadas em fluidos, como é o sangue, e como elas têm alguns órgãos como principal fonte, o aumento dessas enzimas no fluido, como o sangue, indica algum tipo de doença associada. Vou dar um exemplo aqui bem interessante. Glutaminotransferases. As glutaminotransferases têm como principal fonte fígado e rim. Quando o nível de glutaminotransferase está muito aumentado, a gente tem indicativo de enfermidade hepatobiliar. Também, quando a pessoa faz o uso excessivo de álcool, que acaba matando células do fígado, o nível de glutaminotransferases, glutaminotransferases aumenta muito. O antígeno prostático específico, o famoso PSA, que é liberado pela próstata, quando aumenta em muita quantidade, ele é indicativo que a pessoa está com carcinoma de próstata. Aqui a gente tem outros, e vocês verão muitos na prática clínica, enzimas que a gente dosa para ver algum tipo de enfermidade.
Uma técnica que vocês vão ver muito com a tia Amanda é o ELISA. É uma ferramenta usada no diagnóstico de várias doenças, inclusive tem teste de COVID baseado em ELISA, que envolve interação de proteínas, conhecidas como anticorpos, com alvos específicos, associadas também a moléculas que emitem fluorescência ou algum indicativo. Aqui a gente tem um exemplo clássico de um ELISA. Então, na plaquinha, a gente coloca um anticorpo que vai reconhecer um alvo, pode ser um patógeno, por exemplo, e também, por cima, depois a gente coloca um outro anticorpo que reconhece o mesmo alvo, mas que está acoplado a uma molécula indicadora. Por exemplo, uma molécula que libera fluorescência. Quando o seu alvo está presente na amostra, ele fica reconhecido pelo anticorpo que está no fundo do poço. Depois, quando você coloca o segundo anticorpo, o sistema gera fluorescência. Quando não tem o alvo, esse segundo anticorpo não vai ter nada para reconhecer e, portanto, não libera a fluorescência. Essa é a base de vários métodos diagnósticos para detecção de patógenos. E vocês vão ver com mais detalhe com a tia Amanda como funciona. Mas a base desse método, anticorpos, proteína, reconhecimento de estrutura tridimensional, ela fica aqui na aula de bioquímica. E, por fim, o conhecimento das vias metabólicas de plantas e de insetos praga permite a gente prever e buscar novos herbicidas e pesticidas. Então, o conhecimento dessas vias metabólicas cria locais que podemos bloquear em plantas e animais e faz com que a gente consiga propor novas drogas, herbicidas e pesticidas mais específicas, gerando menos efeitos prejudiciais para o ambiente e para o ser humano, drogas mais eficientes. Por fim, a bioquímica ela responde várias perguntas intrigantes da biologia, como o reconhecimento do próprio e do não próprio pelo sistema imune. O sistema imune ele tem a capacidade de reconhecer aquilo que é próprio do nosso corpo e não combater, e aquilo que é exógeno diferente e combater com imunidade celular e humoral. Tia Amanda vai trabalhar com vocês. Mas quando ocorrem erros nesse reconhecimento do que é próprio e não próprio, muitas vezes o sistema imune acaba reconhecendo aquilo que é próprio como exógeno e causando o que a gente conhece como doenças autoimunes, como lúpus, doença de Crohn, colitis ulcerativa. E essas doenças têm uma dificuldade muito grande de serem tratadas, porque é o seu próprio corpo combatendo células dele mesmo. E são ainda um grande campo de pesquisa e que representam uma dificuldade grande para a clínica, para o tratamento desse tipo de doença. E esse reconhecimento tem a ver com bioquímica. Bom, espero que com esses pontos, eu espero ter mostrado para vocês que bioquímica é top. Que bioquímica ela vai estar presente na vida de vocês ao longo de todo o curso de veterinária e quando vocês forem para a prática. Portanto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ser a nossa rotina aqui na disciplina de bioquímica. Nós temos uma ementa muito extensa, que está nesse slide, que vai estar lá no AVA também. Até dia 18 de dezembro, o nosso local de trabalho é o ambiente virtual de aprendizagem, então é lá que serão postadas as aulas e o envio de atividades avaliativas. Depois do recesso de final de ano, em 2022, não sabemos se teremos o retorno ao presencial ou se continuaremos no AVA. Mas, de toda forma, o dia das nossas postagens de bioquímica e o dia máximo para entrega de atividades, de acordo com o cronograma informado pela coordenadora Michele, será sempre nas quintas-feiras. E já adianto, o prazo máximo para envio de atividade avaliativa em bioquímica é toda quinta até 23h59. Casos em que não seja possível, por queda de energia, falta de internet, motivos de força maior como doença, devem ser informados para mim por e-mail com algum tipo de comprovação, ok? Em 2022, se retornarmos ao presencial, de acordo com o horário acadêmico, nossas aulas de bioquímica serão nas terças, às 13 horas, e nas quintas, às 7 horas da manhã. É importante reforçar que, mesmo que em 2022 estejamos em ensino presencial, o AVA continuará conosco, pois, como vocês podem ver, a ementa é muito extensa, a carga horária da disciplina não é suficiente para o cumprimento da ementa, devido ao calendário ajustado, a carga horária ficou menor e, portanto, mesmo com aulas presenciais, alguns conteúdos continuarão a ser trabalhados no AVA,
se, e o se bem grande, voltarmos ao presencial em 2022. Distribuição de pontos em bioquímica. Teremos 3 provas, 2 de 25, uma de 26, totalizando 76 pontos em prova. Cada conteúdo postado ou trabalhado em sala de aula tem uma atividade avaliativa de 2 pontos, somando 24 pontos em atividades, 100 pontos a disciplina. Caso você não seja aprovado, no final da disciplina, um exame final, uma prova, contendo todo o conteúdo, terá valor de 100 pontos. Um dos reality shows que eu mais gosto é o MasterChef. E assim como os chefs são extremamente exigentes na variação dos pratos, eu também sou muito exigente na variação em todas as minhas disciplinas. Portanto, assim como eu entrego o melhor que eu posso dentro das minhas aulas, eu também cobro dos meus alunos o melhor dentro das atividades avaliativas. Eu sugiro dedicação máxima às minhas provas, às minhas atividades, à minha disciplina. Não achem que serão avaliados por características físicas ou comportamentais, vocês são avaliados pelo que vocês entregam nas atividades avaliativas. O meu e o objetivo de vocês é a aprovação de todos. Abram os olhos. Temos aqui o cronograma da disciplina, que vai estar postado também no AVA. Até dia 18 de dezembro, nossa disciplina vai acontecer em INP. Quando tem atividade avaliativa, aqui está o valor dessa atividade na postagem. Em 2022, temos chance de um retorno ao presencial, isso vai ser informado pela direção da escola. Nesse caso, se retornarmos, a disciplina continua em presencial, com o apoio do AVA para alguns conteúdos. Reforço que a primeira prova pode acontecer de forma presencial, com o conteúdo que foi trabalhado anteriormente no AVA, sugiro que levem a sério. Não fiquem prestando atenção nas aulas, assistindo os vídeos, fazendo outras coisas e percebendo que tem dúvida na prova. Usem os canais de comunicação comigo, fórum de conteúdo, e-mail, grupo de WhatsApp, privado de WhatsApp, para tirarem as dúvidas de vocês. Eu sou muito aberto, estou disponível, mas as dúvidas têm que chegar a mim, senão não tem como eu saná-las. Assistem às videoaulas, façam a leitura dos resumos, baixem os slides que eu uso e, por fim, não deixem de fazer leituras complementares. As referências bibliográficas da disciplina e de cada aula estão listadas no final dos slides, mas, basicamente, esses 2 primeiros livros são os mais importantes para o estudo de bioquímica, principalmente o primeiro, o livro do Strayer. Não deixem de ler, pois bioquímica não se aprende apenas com videoaula ou com resumo feito pelo professor. Tem que ter leitura e dedicação. No futuro, vocês vão agradecer de ter feito uma bioquímica aprofundada, pois a prática veterinária, a nutrição, depende muito do que a gente vai começar a discutir aqui. Estou à disposição, entre em contato no caso de qualquer dúvida e não deixem de ler as informações, as videoaulas e acompanhar o conteúdo. Bons estudos para vocês e até as primeiras videoaulas que já estão postadas no primeiro conteúdo da quinzena, Introdução à Bioquímica. Grande abraço.